Olá, pessoalzinho, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Aqui é o seu jornal de notícias do canal SDA de domingo. São notícias breves, breves comentários para atualização do canal. Então, vamos lá. Já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ajudando a fazer a resistência, tá bom? Olha só, meus queridos, vamos então começando aqui o nosso vídeo para não se demorar muito, tá? Vocês imaginam só que até nesse contexto de guerra ainda tem tempo para racismo? Isto é uma coisa inadmissível. Mas os países europeus, os países desenvolvidos, ricos, cheio da nota, né? Ainda tem tempo de serem discriminatórios, tá? Negros são discriminados na Ucrânia, impedidos de entrar na Polônia, inclusive brasileiros. Está na rede social, está aí na mídia. Pessoas negras que moram na Ucrânia estão sofrendo discriminação por parte das forças armadas do país e da própria Polônia, para onde grande parte dos refugiados de guerra saídos ali da Ucrânia estão fugindo. É uma coisa, assim, terrível, né? Segundo a African Fact Zones, corroborando com o vídeo africano, são impedidos de embarcarem nos ônibus com destino à Polônia, tendo de dar prioridade aos cidadãos brancos ucranianos. Gente, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo ferrado, todo mundo pode ter sua vida ceifada por conta da guerra, e mesmo assim as pessoas ainda acham tempo para olhar a cor da pele da outra pessoa e deixá-lo para trás, como se ele, por ser negro, merecesse morrer. Em que mundo que a gente vive? E aí eu fico me perguntando se realmente a gente não merece viver em uma pandemia que continua matando milhares, milhões pelo mundo inteiro, né? E se a gente não merece viver também em um contexto de guerra assim, porque pelo jeito não aprendemos absolutamente nada. Continuamos os mesmos estúpidos e ignorantes de sempre. Correspondente da BBC, Stephanie Regart, compartilhou um relato de um estudante de medicina nigeriana que está na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, e a jornalista falou que a garota disse que está esperando já 7 horas para atravessar. Disse que os guardas da fronteira estão parando os negros e mandando-os para o final da fila. Ou seja, se der tempo, você se salva. Se não der, amém, né? Deixe os brancos, né? Deixe os privilégios, os privilegiados se salvarem, né? Me faz lembrar também de parte do filme Titanic. Vocês lembram lá? É, tinha bote, né, para colocar pelo menos mais 700 pessoas. E lotaram os botes, lotaram não, né, colocaram apenas 14 pessoas em cada bote, né, cabendo o triplo daquele número. E quantos não podiam ter sido salvos, né? Só no Titanic. E agora, quantos vão se salvar por conta do preconceito racial desse povo? Então, as pessoas são direcionadas ao fim da fila, dizendo que eles têm que deixar os ucranianos atravessarem primeiros, né? É uma forma, né, de dizer, deixa os brancos passarem primeiro, né? Ainda, de acordo com Regarte, a jornalista, as forças polonesas negam a discriminação. Porta-voz da Força da Fronteira Polonesa disse que a Polônia está permitindo que qualquer pessoa que chega à fronteira da Ucrânia passe para a Polônia. Só que a realidade retratada pelas pessoas é outra, né? É bem diferente. Pelo Twitter, a jornalista Natália Urban, comentarista do 247, disse que as redes sociais estão inundadas de vídeos e relatos de imigrantes africanos na Ucrânia sofrendo discriminação ao tentarem deixar o país, reclamações, inclusive, de brasileiros
que estão enfrentando problemas semelhantes. Aliás, os brasileiros, hein, estão de parabéns, só que não, né? 30 é um grupo que estava junto de mais ou menos 50 pessoas, estava num bunker antes de ontem, e aí quando 2 foram tomar banho, que voltaram, não tinha mais ninguém, deixaram 3 brasileiros para trás, né? Os próprios brasileiros depois postaram no vídeo no Instagram, já dentro do trem, né, com todos os outros, ainda tirando, sabe, um sarcasmo, né, imbecil. Gente, isso é um absurdo. Volto a dizer, não aprendemos nada com a pandemia, não aprendemos nada com o vírus. Talvez por isso, né, que seja permitido uma guerra, né? Quem sabe se a gente não aprende com a guerra o que a gente não aprendeu com a guerra sanitária, né? Soldados ucranianos recusam-se à rendição à marinha russa e são mortos na ilha do Mar Negro. Um bombardeio das forças russas na quinta-feira, dia 24, matou todos os 13 soldados ucranianos que defendiam a ilha Ziminil, tradução cobra, localizado no Mar Negro. Antes de morrer, o militar do exército da Ucrânia ainda ofendeu os agressores, mandando eles fazerem coisas que não cabem serem retratadas aqui. Disse ele ao oficial russo que ordenou a rendição, né, Vaisiev, né, essa foi a ofensa. Segundo o áudio divulgado pelo governo local, Moscou nega o ataque e as informações da rede britânica BBC. Kiev relatou que perdeu contato com os 13 guardas de fronteira estacionados na ilha após eles terem se recusado a seguir ordens russas para entregarem suas armas. Diante da recusa, eles acabaram, então, sendo bombardeados por ar e também pelo mar, né? Traços de uma guerra, né, imbecil, de uma guerra totalmente desnecessária, como eu sempre falo. Nós temos uma guerra sanitária para vencer, né, gente? Tem países que ainda não tomou uma dose sequer de vacina contra a Covid, e esses países ficam preocupados em provar, né, que tem mais poder bélico um para o outro, ou querendo reaver terra, reaver território, ou então ficam convidando a própria população a pegar em armas e lutar, né? Crianças fazendo bomba de coquetel Molotov na Ucrânia, e tantas outras e outras, porque a gente também concentra agora a nossa atenção na Ucrânia, né? Mas tem a Somália, tem a Sibéria, tem tantos outros países, né, que estão passando por guerra já tem vários tempos, né? E a gente preocupado somente com a Ucrânia, né? Não que as vidas dos ucranianos não sejam importantes, todas são, né? Mas a vida dos outros também são, todas, né? A gente deveria dar repercussão para todas. Bom, próxima notícia. O Conselho de Segurança aprova a reunião de emergência na Assembleia da ONU, né? E o Brasil finalmente faz o certo, né? Vota a favor dessa reunião da ONU. Essa resolução foi promovida pelos Estados Unidos e pela Albânia, foi aprovada aí pelos 11 países com voto, né? Contrário à Rússia, e a própria Rússia, aliás, teve abstenção, né, do voto da China, voto contrário da própria Rússia, e a Índia e Emirados Árabes também votaram, se abstiveram do voto, né? Então, essa reunião, ela é para que a resolução é promovida pelos Estados Unidos e pela Albânia, foi aprovada por 11 países com voto contrário da Rússia, abstenção da China, Índia e Emirados Árabes. Essa reunião ela tem aqui o objetivo de definir, né, o que será do posicionamento da ONU com relação à Rússia, né?
O objetivo da sessão da Assembleia Geral é que os 193 membros da ONU se posicionassem sobre a guerra que eclodiu devido à invasão da Rússia à Ucrânia e sobre a violação da Carta das Nações Unidas, né? Então, vamos ver aí mais para frente qual será a palavra, né, da ONU com relação a tudo o que nós estamos vivendo aí com relação a dessa guerra, né? E aqui nós temos no site do PT, para baixar, né, revista Focus, A Guerra na Europa e o Impacto na Geopolítica Mundial. É um download super gostosinho de ler, super fácil de ler. Você vai lá no pt.org.br, você vai achar o link, né, a foto do Putin, na revista Focus, e a Guerra na Europa, você baixa aqui e tem informações importantes, né, do que vai ser da economia do mundo, o que significa essa guerra, né, na economia do mundo, tá? Aqui só um pedacinho, a Luiz Mercadante, ele escreve: a deflagração da operação de guerra da Rússia sobre a Ucrânia pode ter consequências dramáticas para a já combalida economia brasileira. Isso porque o início do grave conflito militar na Europa pressiona os dois principais pilares da inflação no Brasil, que é o petróleo e os alimentos, né? Petróleo, nosso petróleo, infelizmente, depois do golpe de 2016, os preços são anexados ao valor da moeda estrangeira, né? Então, qualquer problema que aconteça na Europa, Emirados Árabes, com o petróleo, automaticamente isso vai ser sentido aqui no Brasil, né? Uma hora ou outra vai acabar chegando, bem como também os preços dos alimentos, certo? Já que nós não temos uma rede férrea, né, de transporte de alimentos que nos tiraria ali das mãos dos caminhoneiros, né? E esses pagam caro para atravessar o país, né? Pagam caro para abastecer. Então, logicamente que se o petróleo sobe o barril, o preço da gasolina e do diesel aqui também vai subir e automaticamente para nós os preços dos alimentos também, certo? Mas vou deixar aqui no link dos comentários o site do PT, você vai lá e baixa e leia a revista Focus, muito boa, com informações muito bacanas sobre o que será da geopolítica do mundo após esse episódio do conflito entre Ucrânia e Rússia, tá? Tendo aí o pano de fundo a OTAN, comandada pelos Estados Unidos da América. Bom, é isso. Desejo a todos uma boa semana. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. A gente passou por reformulações, tá? Eu agora terei lives apenas 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas-feiras, às 21 horas, e vídeos diários, vídeos curtos diários, tá bom? Inclusive nos domingos. Então é isso. Tchau. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.